Shalom, querida família. Os irmãos estão bem? Estão felizes? Espero que você esteja feliz. Espero que você esteja bem. Irmãos, ontem eu gravei aqui um devocional que eu chamei de Rota 66. E agora eu vim com o mesmo assunto. Eu queria completar aqui com você. Lá eu disse para você que Jesus disse: quando você orar, entre na casa do tesouro, entre em Tameon, entre na casa do tesouro, feche a porta e ore na presença do seu Pai que não pode ser visto, e Ele em secreto vai te recompensar também. O verso 7 e 8 que seguem isso, então Mateus 6,6 eu acabei de recitar. Mateus 7 e 8 diz assim: nas suas orações, estou lendo aqui nova tradução da linguagem de hoje. Se você foi abençoado ontem, já está com expectativa aí pelo que Deus vai falar conosco hoje, deixa o likezinho. Ontem eu esqueci de pedir, às vezes a gente não pede, irmãos, mas o likezinho faz com que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas, tá bom? Ajuda a gente a evangelizar bastante. Então, ó, presta atenção. 6,6, quando você for orar, entra em Tameon, entra no lugar secreto, entra no teu quarto, entra na casa do tesouro, fecha a porta e ore diante do teu Pai, que você não pode ver, o teu Pai que está no secreto, e o teu Pai em secreto vai te recompensar. Nas suas orações, versos 7 e 8, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. E o verso 9 vai dizer: portanto, orem assim. Ele vai começar a oração do Pai Nosso, oração que na verdade ela deve ser chamada de oração dominical. O exemplo, a oração exemplar de Jesus: Pai Nosso que estais nos céus, enfim, amém? Preste atenção em que eu quero falar. São dois princípios que eu quero compartilhar com você neste devocional. Jesus literalmente disse que nós não podemos orar repetições. Quem tem me ouvido falar sobre vida de oração, tem me ouvido falar que eu aprendi a fazer rezas. Eu falo isso brincando, mas é uma verdade, é uma repetição. Todos os dias, e eu estou falando isso para compartilhar com você, uma boa parte da minha vida de oração ela tem sido construída dessa forma. Diariamente eu oro, eu me coloco diante do Senhor. Hoje nós tivemos 2 horas de oração aqui no prédio, eu com um irmão. Eu coloquei algumas cadeiras, nós fizemos o tabernáculo de Moisés aqui e trilhamos. Acho que qualquer hora eu vou ministrar aqui para os irmãos sobre a oração do tabernáculo. Aprendemos isso com o pastor Dênio, passando por cada uma das peças da oração do tabernáculo e enxergando como cada uma das peças aponta para aquilo que Cristo fez por nós. Ali o altar do holocausto, a bacia de bronze, candelabra, mesa dos pães, o altar de incenso e por fim lá no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ali com os seus 3 objetos dentro dela, os 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão que floresceu. Nós oramos passando por esses objetos. Eu quero dizer para os irmãos que eu passo não necessariamente pela oração do tabernáculo diariamente, mas todo dia eu começo a minha oração por aí, dizendo: Senhor, Deus, eu te louvo pela minha salvação, meu nome escrito no livro da vida, pelo fato do Senhor Jesus ter me encontrado tão cedo. Eu fui salvo com 7 anos de idade, o Senhor me preservou, eu me casei, eu só conheço a minha esposa, eu tive algumas namoradinhas, mas não tive vida íntima com nenhuma delas, eu só conheço a minha esposa dentro de 4 paredes. O Senhor me preservou em santidade. Obrigado por isso. Isso não foi meu mérito, eu era medroso, mas o Senhor me guardou através do medo. Pai, obrigado pela vida da Sueli, Pai. Obrigado pela vida do Lucas, da Luana, do Daniel, da Ana Clara. Eles são a minha família. Enfim, todos os dias eu começo a minha oração por aí. Aí depois eu vou citando o nome dos irmãos que são mais próximos a mim na igreja. E todo dia eu faço isso.
E aí alguém que vá me ouvir dizendo isso, inclusive ensinando a respeito de oração, que você deve orar, que você deve cultivar isso, vai dizer, mas Jesus disse para não fazer repetição. Primeira coisa que eu quero dizer para você, olha o que diz aqui em Mateus 26, 44. Deixando-os novamente, aqui Jesus deixando os discípulos novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus está aqui no Getsemane, e ele por 3 vezes ele se retira para um lugar mais interno, ali no Jardim das Oliveiras. No Jardim das Oliveiras. Ele entra mais para dentro e ele vai orar em secreto. Ele sai, encontra os discípulos dormindo, os repreende, entra, e ali por uma terceira vez a Bíblia diz que ele vai orar. E ele repete as mesmas palavras, inclusive uma parte do que Jesus orou ali, nós temos registrado nas Sagradas Escrituras, que nos mostram que ele orou, Pai, se possível passa de mim este cálice, mas todavia cumpra-se em mim a tua vontade. Significa que a carne de Jesus não, de repente já estava repudiando sofrer daquela forma, mas ele estava levando em espírito toda a sua vontade, a dependência do Pai. Por 3 vezes ele orou de maneira igual. Então veja bem, esse texto não pode estar falando de repetição simplesmente, porque o próprio Jesus repetiu a oração. Os irmãos percebem? Então o que a Bíblia está dizendo não é que a repetição ela é ruim. Se você não repetir, você nem vai construir uma oração, uma vida de oração constante. Sim, você vai ter uma rotina de oração. A Bíblia está condenando que a sua repetição seja vã. Entendeu? A palavra do Senhor está nos dizendo que para que a nossa oração seja ouvida, ela precisa ser feita de coração. Amém? Lá no livro de Cantares, ele diz que o amor do amado é como um ramalhete de mirra que eu trago no meio dos meus seios. O ramalhete de mirra, ele aponta para uma especiaria que era usada inclusive para ungir o corpo dos defuntos. Amém? Em meio ao nosso seio, no meio do peito. Quer dizer assim, eu trago a mensagem da cruz, da morte dele para o meu coração diariamente. Amém? Isso é um hábito, uma rotina. Sim, eu não posso usar de vã repetição. Mas a segunda coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: não faça relatórios. Faça pedidos. Traga a memória. Pode repetir, faça-o de coração, mas não faça relatórios, faça pedidos. É diferente quando nós oramos ao Senhor e dizemos assim: Pai, estamos perecendo, é relatório. Pai, salva-nos, pedido. Pai, o teu povo está perecendo. Pai, a minha casa está perecendo. Pai, eu tenho necessidade. Pai, a vida está difícil. Pai, Senhor, a pandemia. Senhor, minha vida financeira. Relatório. Senhor, salva-nos. Pai, eu confio na tua provisão. Senhor, deposito o cuidado da minha vida no teu altar. Pedido. Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das minhas necessidades em glória. Pedido. Amém? Senhor, eu não sei como eu vou pagar essa conta aqui. Relatório. Então presta atenção, porque você pode errar. A luz, você pode errar de muitas formas na oração. Mas a luz aqui de Mateus 6, 7, 8, a Bíblia nos está dizendo que nós podemos errar de 2 formas. Ou de 3, eu falei uma ontem, né? Uma, errar quando oramos e não acreditamos que estamos acessando a casa do tesouro, mas essa foi ontem. Segundo, errar quando você ora repetindo de maneira vã, achando que é só o tempo de oração e só repetir vai produzir algo. Não, é uma entrega, um despojamento, uma consagração, um relacionamento com o Pai, onde você pode falar das mesmas coisas, mas não faça relatórios. Faça pedidos claros, seja direto naquilo que você deseja receber do Pai. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. Eu também quero fazer uma oração que é um pedido, não é um relatório. Eu também quero fazer uma oração, pode ser uma repetição, mas não uma oração vã. Amém? Feche seus olhos.
Pai, quero colocar os meus irmãos diante do Senhor nesta manhã. Eu quero apresentarmos mais uma vez, Senhor. Em oração, nós estamos falando da nossa vida de oração hoje. Em oração, estamos colocando a nossa vida de oração. Estamos margeando aqui um período que vamos ter 14 dias de consagração em jejum com toda a igreja. E eu sei que outros que nem fazem parte aqui necessariamente da igreja nos acompanham desses devocionais. Mas, Senhor, quero pedir ao Senhor, nos ensina a acessar a casa do tesouro, nos ensina a construir uma oração, Senhor, que uma vida de oração que seja uma disciplina, que tenha uma rotina de entrega, uma rotina de consagração, mas que nós não façamos de maneira vã, isto é, sem fé, mas que seja de coração, seja em profundo, e que nós aprendamos a não fazer relatórios, mas façamos petições a um Deus vivo, poderoso, supridor, bondoso, que está inclinado a abençoar os filhos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Gente, espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe esse vídeo, deixa o nosso joinha. Joinha não é para mim, sempre lembra que o joinha não é para mim. O joinha é para o YouTube entender a relevância do vídeo, para que esse vídeo possa ir para mais pessoas e abençoar mais pessoas. Amém? Deus abençoe você. Bom dia.